A grande farsa do batismo nas águas. Primeiro, quem inventou o batismo? Segundo, por que se batizar? Terceiro, práticas ocultas. Quarto, hipnose batismal. E o quinto, quem pode batizar? Pessoal, eu quero trazer para você um estudo aqui muito importante sobre a questão do batismo, onde muitos evangélicos se batizam nas águas acreditando que a forma do batismo é o que vai decretar a sua salvação. Muitas pessoas acreditam categoricamente que ela precisa passar diretamente pelas águas batismais por um líder evangélico ou católico, ou bispo, seja lá quem for, para que ele possa selar a sua salvação. Mas será que isso é verdade? Vamos ver. Em primeiro ponto, nós precisamos entender sobre a questão do batismo. Em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Está em Efésios capítulo 1, versículo 7. O batismo não salva, e tanto isso é verdade, que o ladrão arrependido, o qual morreu do lado de Jesus, pregado também numa cruz, se salvou e ele não foi batizado. A salvação das almas, afirma em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9, é pela graça, mediante a fé, em Jesus Cristo, e não através de obras de qualquer tipo, e nem mesmo pelo batismo nas águas. Como se pode perceber, a Bíblia deixa isto muito claro, ou seja, batismo não salva. Assim sendo, qualquer interpretação que afirme que o batismo ou qualquer outro ato é necessário para a salvação é uma justificativa equivocada. É verdade que a Bíblia afirma que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está em Marcos capítulo 16, versículo 16. Se avaliarmos bem este versículo, veremos que é composto de duas afirmações básicas. Aquela que diz, aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. O ladrão na cruz creu e foi salvo, mas ele não foi batizado. Neste contexto, a Bíblia não diz que quem crê e não for batizado será condenado. Não é isso que ela está dizendo. É porque a Bíblia não fala desta maneira. Porque os crentes que não foram batizados, mas creram na graça de Jesus, antes de morrer, automaticamente são salvos. Mas tem um detalhe. Os salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, continuam sendo pecadores. Todavia passam a ser pecadores redimidos, ou seja, eles têm a mesma mancha do pecado de Adão e Eva. Porém, quando pecam, imediatamente se arrependem. Então, por que os salvos têm que se batizar? Os salvos têm que se batizar porque o batismo é um testemunho público diante de pessoas que creem em Yahshua, de que a pessoa de fato converteu a ele. É mais do que evidente que alguém que não crê em Jesus Cristo não recebeu a graça da salvação. Sendo assim, chegamos à conclusão de que a fé é um requisito para a salvação e não o batismo. Atos 16:31 diz, eles responderam, creia no Senhor Jesus, que é Yahshua, e serão salvos você e os de sua casa. Ora, quem instituiu o batismo foi Jesus. Sendo assim, todas as pessoas que morreram antes de Jesus não foram salvas? Por exemplo, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, Davi, José, entre outros, até mesmo Moisés, não foram salvos só porque não se batizaram? Meus amigos. Bom, eles dizem que só pastores da igreja física podem batizar as pessoas. Será que isso é verdade? Primeiro que eles se utilizam de uma grande hipnose. E essa invenção criada pelo homem. Existe um batismo que foi criado pelas denominações religiosas, protestante e católica, e através de um hipnotismo batismal, que a gente chama isso, e existe aquele batismo realmente feito por Cristo. Agora entenda que as pessoas, ao receberem a Cristo como seu legítimo Salvador, essas pessoas já são batizadas no seu sangue, ou seja, na graça. Elas não dependem do batismo. O batismo é apenas um selo para a confirmação do seu arrependimento dos seus pecados. Não que o batismo vá levar ela para o céu ou não. Primeiro ponto, as pessoas pensam que pastores, evangelistas, presbíteros, anciões, etc., são cargos inventados, que são cargos inventados pelo sistema religioso. Então saiba disso. Se lemos com atenção o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 14, que é a base que esses religiosos dizem que tem que ter o pastor, o líder da igreja, que é o pastor das ovelhas, eu costumo dizer, meus irmãos, o único pastor é Cristo, o resto é gambiarra e invenção humana. Então, pastores, evangelistas, presbíteros, anciãos, etc., que são cargos inventados pelo sistema religioso, E se você ler com atenção o texto de Efésios 4, 11 ao 14, lá diz que Cristo separou uns para apóstolos, pastores e doutores.
Jesus está separando pessoas com dons de ajudar as outras pessoas a terem um conhecimento das Escrituras de uma forma clara. O texto não diz que são cargos eclesiásticos para serem diferentes dos outros irmãos. Portanto, o que é ensinado nos templos de pedra é que somente eles, no caso pastores, evangelistas, presbíteros, têm a autorização da parte de Deus de batizar uma pessoa. Mas isso é mentira. Isso é a maior enganação que o sistema coloca na tua cabeça. Qualquer um que recebeu a Cristo e tem sua fé alicerçada na verdade, pode batizar qualquer um novo convertido. Mas, após isso, deve discipular essa pessoa a cuidar dela, deve cuidar dela, até que a mesma aprenda a andar com suas próprias pernas e pregar o evangelho a outras pessoas, que é o evangelho do reino. Então, quem pode batizar uma pessoa? A sua dúvida é se as pessoas, se apenas um pastor, um bispo ou apóstolo pode batizar alguém, ou se isso pode ser feito por qualquer pessoa. Primeiro, vamos esclarecer alguns equívocos, pois acredito que você esteja falando de pastor, bispos e apóstolos. Como geralmente esses títulos são usados dentro das denominações religiosas, vamos tentar esclarecer esses cargos que os homens inventaram e a buscar, na palavra de Deus, a explicação para esses dons e ofícios. Primeiro ponto, apóstolos não existe mais, foram só os 12. Bispo eram os anciões responsáveis pelos cristãos em uma cidade, não em uma denominação religiosa de pedra. Eram sempre mais de um. Pastor é um dom, não um dirigente de uma congregação ou alguém que fez uma faculdade de teologia. Qualquer pessoa pode batizar outra, porque não é quem batiza ou quem é batizado que importa, mas o batismo em si é em nome da quem, com que autoridade isso é feito. O Senhor deu essa ordem aos 12 apóstolos e isso inclui até mesmo Judas, aqueles que era falso, e todos os cristãos. Todos os cristãos têm a obrigação de batizar. Agora veja uma verdade que não te conto dentro das denominações religiosas. Em Atos 17 e 24, as pessoas até dizem assim, você precisa se batizar e procurar uma igreja evangélica, Isso é mentira. Você tem que procurar a Cristo e, é claro, você precisa se reunir em casa, em grupos de orações com pessoas, o que é muito difícil nos dias de hoje, porque todas as pessoas estão com a mente cauterizada nessa visão de células de igreja para frequentar nesses cultos dentro de casas para aprisionar essas pessoas a frequentar o templo religioso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que a própria Bíblia diz para você. Por isso que é importante, você que é verdadeiramente um ensinador da palavra de Deus, que ensine a verdade. E se você tem um cargo de pastor e está me ouvindo, que você retire esse cargo, que você tire esse cargo porque não é seu, você está usando o cargo que não é seu. Esse cargo pertence a Cristo, Ele é o nosso pastor e o único pastor. Todos nós somos irmãos. Então acabe com essa conversa fiada, que só você, pastor ou pastor, evangelista, presbítero da sua denominação religiosa, tem que batizar uma pessoa. Então, gente, seja livre, seja liberto. E deixa eu lhe dizer o que a Bíblia diz sobre a questão de frequentar templos, Porque dentro do templo, você vai continuar sendo enganado e extorquido. Atos 17, 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá toda a vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem sobre a terra. Então, Deus não habita nesses locais. E a Bíblia diz também que essas pessoas que se declaram pastores são cães gulosas. Isaías 56:11. Esses cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância financeira, cada um por sua parte. E se você pegar o livro do Apocalipse 22:15, diz que ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria. Quem é esses cães? São os pastores descritos em Isaías 56, versículo 11. Um forte abraço para você, que o Eterno te abençoe. E lembre-se, você recebeu a Cristo como seu Salvador e você tem obrigação de batizar e pode batizar qualquer pessoa que esteja e queira ter um relacionamento com Cristo. Um abraço.